O Corinthians vai terminar a 32ª rodada ainda fora da zona do rebaixamento, independentemente do que aconteça. Mesmo que ele tome uma goleada para o Palmeiras, o Corinthians não entra mais na zona do rebaixamento, porque isso poderia acontecer. A gente tinha que entender o que iria acontecer. Na 31ª saiu, permaneceu ao encerramento da rodada. A 32ª continua fora da zona. O Corinthians é o 15º colocado nesse momento, com 35 pontos. Ainda está um pontinho da zona, está muito próximo. E se vencer o Palmeiras na segunda-feira, vai a 38, numa condição muito bacana. Muito bacana, pode chegar não, chega a 13ª colocação, na verdade depende também, né? Chega a 13ª, porque o Criciúma joga com o Inter e tal, mas enfim, pode terminar numa condição muito melhor, eu acho que praticamente encaminha, até porque daria uma moral gigantesca, né? Você vencer o Clássico, a pontuação ficaria muito próximo ali de sair, restando 6 jogos para conquistar 5, 6 pontos aí para poder escapar definitivamente, com alguns jogos em casa em que o Corinthians pode muito bem vencer. Então, esse jogo ele selaria, né, quase que definitivamente, só não matematicamente, a permanência na Série A. E além de dar uma grande moral para esse, enfim, encerramento de temporada, apesar de tudo, depois de tudo que aconteceu. O fato é, todos os times nessa rodada que poderiam ultrapassar o Corinthians não venceram. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Vitória e entrou na zona. Caramba, 34 pontos, 17º colocado. Esse tá com cara de rebaixamento no ano do seu centenário. No ano do seu centenário, tem um jogo atrasado ainda, né? Então são 7 jogos que o Furacão ainda tem para disputar, 4 deles em casa, e vai precisar muito pontuar, só que em casa, cara. Eles venceram agora o Cruzeiro na rodada passada, porque o Cruzeiro teve um jogador expulso com 5 segundos de jogo. De resto, tem tido dificuldades. Perderam o Botafogo, perderam vários jogos. Cuiabá, e agora acabaram perdendo em casa para o Vitória, que é inimigo direto. O Vitória do Thiago Carpini, esse recuperou. Foi lá para 12º, 38 pontos conquistados. Que recuperação do Vitória, hein? Que recuperação do Vitória. Pois bem, o Atlético não venceu o seu jogo. Poderia ultrapassar o Corinthians, isso não aconteceu. O Juventude também perdeu em casa, esse jogo era difícil, né? Mas tomou 3 do Fortaleza. O Juventude é outro que está com cara de rebaixado. Então, assim, você tem o Goianiense e o Cuiabá, que praticamente já foram, o Juventude e o Atlético Paranaense, mas assim estão com tudo. Eles ainda podem escapar, porque tem muita gente brigando ainda, mas eles estão com tudo para ocuparem, né, essas vagas restantes. O Bragantino não conseguiu ganhar em casa do Cuiabá, gente. É outro candidataço. É o primeiro fora da zona com 35 pontos. Ele só trocou de lugar com o Atlético Paranaense porque ele pontuou, mas não ganhou em casa do Cuiabá. Ou seja, ele está muito a perigo. Até porque o Furacão tem um jogo a menos. Então, o Furacão, apesar de tudo, ainda pode escapar e colocar o Bragantino ali. Depois vem o Corinthians. Para vocês verem a situação delicada. Que tem 8 vitórias. Ele só tem mais vitórias que Cuiabá e Goianiense. De resto, ele tem o mesmo número de vitórias do Bragantino, do Juventude, e menos vitórias que Criciúma, que Atlético Paranaense, e aí que Fluminense, Vitória, Grêmio, todos esses têm mais vitórias que o Corinthians. Então, a situação ainda inspira cuidados.